Olá pessoal, vamos para mais um vídeo para tirar dúvidas de matemática. Vou pedir para vocês mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber novas notificações dos próximos vídeos e dê uma curtida aí no vídeo de hoje, ok? Então vamos lá, sem mais enrolação e vamos ver o que nós temos para hoje. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre arranjo simples. Vamos definir e resolver alguns exercícios, ok? Então vamos lá, vamos para a prática. Arranjo são agrupamentos formados com P elementos de um conjunto de N elementos. A ordem desses agrupamentos importa, ou seja, mesmo usando os mesmos elementos, mudando a ordem, teremos um novo conjunto. O que significa isso? Se eu tenho um conjunto de elementos e eu quero formar vários agrupamentos diferentes, e eu quero ver de quantas formas diferentes eu consigo formar esses agrupamentos. Nesses agrupamentos, cada vez que eu mudar a ordem dos seus elementos, eu vou ter um agrupamento novo. Bom, vamos para os exemplos para entender melhor essa teoria. No exemplo 1, criar uma bandeira com 3 faixas verticais de cores diferentes, usando as cores azul, verde, amarelo, vermelho e laranja. Bom, se eu for criar uma bandeira usando verde, azul e amarelo, se eu pegar essas mesmas cores e mudar a ordem delas, eu vou ter uma bandeira nova. Ou seja, eu estou usando os mesmos elementos e estou criando um elemento novo apenas mudando a ordem, né? Um agrupamento novo, apenas mudando a ordem dos seus elementos. Veja que eu vou usar as mesmas cores novamente e aí eu terei o quê? Uma bandeira diferente. São 3 bandeiras diferentes usando as mesmas cores. Então, isso é um arranjo. Eu peguei um agrupamento de 3 elementos, de um conjunto de 5 elementos, e fui criando novos agrupamentos à medida que eu fui mudando a ordem, né, desses elementos. Aqui eu estou apenas definindo, né? Veja que usando as mesmas cores eu criei 3 bandeiras diferentes, ou seja, a ordem dos elementos cria uma bandeira nova. Nesse caso temos um arranjo. E ainda temos mais 2 cores, né, para usar, que nós não usamos nos 3 exemplos aí, que é o laranja e o vermelho. Ou seja, eu ainda posso criar novas bandeiras usando cores diferentes e ainda por cima mudando a ordem, né? Se eu colocar aqui vermelho primeiro, o amarelo e depois o verde, é uma bandeira diferente, ok? Então vamos lá para o segundo exemplo. A turma 301 vai formar uma comissão de formatura. Como são 3 vagas e 5 candidatos, farão um sorteio para decidir quais irão representá-los. Entre eles estão Abel, Bia, Caio, Tiva e Hélio. Então o professor vai pegar esses 5 nomes e vai sortear 3 para formar a comissão. No primeiro sorteio saiu Abel, Caio e Hélio. Aí o pessoal reclamou, professor, acho que tem alguma coisa errada. Beleza, o professor foi lá e sorteou de novo. Caio, Abel e Hélio. Ainda teve reclamação, ainda acharam que tinha alguma coisa errada, o professor foi lá, sorteou de novo. No terceiro sorteio saiu Hélio, Caio e Abel. Percebe-se que houve 3 sorteios, porém saiu os mesmos nomes. Ou seja, nos 3 sorteios nós temos a mesma comissão, não importa a ordem que foi sorteado. A comissão, nesse caso, tanto faz o Abel ser sorteado primeiro, em segundo ou em terceiro, se são os mesmos nomes, nós teremos a mesma comissão. Então, nesse caso, a ordem do sorteio não me importa. Bom, o exemplo 2 não se trata de um arranjo. Nesse caso, teremos uma combinação, assunto que veremos em outro vídeo. Depois eu vou deixar aqui um link nos comentários desse vídeo mostrando a diferença entre arranjo, combinação e permutação, ok? Mas o importante aqui é saber que o exemplo 1, que é o caso das bandeiras, é um arranjo, porque a ordem das cores mudava o conjunto, ou seja, criava uma bandeira nova. E no exemplo 2, sortear os mesmos nomes em ordem diferente não muda a comissão, nós teremos a mesma comissão. Então, o primeiro caso é um arranjo e o segundo caso não é um arranjo, ok? Então, nós vamos ver agora, vamos então ver exemplos práticos de como calcular uma quantidade de arranjos em um determinado conjunto. Então, nós vamos ver agora alguns casos de arranjo e como a gente vai determinar quantos arranjos podem ser formados em cada situação, ok? Então, vamos lá para a prática. Bom, então vamos fazer cálculos de arranjo simples. A fórmula que a gente usa é a ANP, que é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, onde o n é o total de elementos do conjunto e p é o total de elementos de
cada agrupamento. Bom, então vamos fazer alguns exemplos, resolver alguns exercícios. Vamos aproveitar o primeiro aqui que nós já comentamos, que é o da bandeira, né? Com 5 cores diferentes. Quantas bandeiras diferentes eu consigo formar usando 3 dessas cores? Então vamos lá, o enunciado. Criar uma bandeira com 3 faixas verticais de cores diferentes, usando as cores azul, verde, amarelo, preto e laranja. Então nós temos um conjunto com 5 elementos e cada agrupamento vai ter 3 elementos. Nesse caso, nós temos um arranjo de 5 por 3, que é igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Aí o que a gente vai fazer então? Nós vamos desenvolver primeiro, aqui nós vamos fazer esse cálculo, né? 5 menos 3. Então vai ter 5 fatorial sobre 2 fatorial. Quem não tem afinidade aí com fatorial, com simplificação de fatorial, é bom dar uma olhadinha no vídeo que nós temos aí a respeito desse tema. Então, o que eu faço aí? Para simplificar, eu desenvolvo aquele valor que é maior. No caso, o 5 fatorial, eu vou desenvolver até chegar no 2 fatorial. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Para que eu possa simplificar, né, esse 2 fatorial com 2 fatorial. Aí vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Nesse caso, o arranjo de 5 por 3 é igual a 60. Ou seja, com essas 5 cores, usando 3 cores diferentes, eu consigo formar, né, montar 60 bandeiras diferentes. Ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Bom, os próximos exemplos agora eu vou tirar do PET 6, tá? De matemática do terceiro ano. Então, o primeiro aqui é quantos são os arranjos de 7 elementos tomados 4 a 4. Então, nesse caso, eu tenho um arranjo de 7 agrupados 4 a 4, ou seja, arranjo de 7 por 4. Então, isso é igual a 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial. Efetuando aí o parênteses, eliminando o parênteses, 7 menos 4 é igual a 3. Então, eu vou ter 7 sobre 3, 7 fatorial sobre 3 fatorial. Vou desenvolver o 7 fatorial até chegar no 3 fatorial. Então, eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Simplifica o 3 fatorial com 3 fatorial e eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 840. Então, desse exercício aí do PET 6, nós teremos 840 arranjos diferentes. Ok? Vamos para o próximo exemplo, aí, também tirado do PET 6 do terceiro ano. Calcule o valor de cada arranjo. Aí tem lá a letra A, B, C e D. Eu escolhi a D para resolver, que tem um valor maior, mas que é irrelevante, né? O que a gente faz com valores pequenos, a gente pode fazer com valor grande, só vai dar mais cálculo. Então, a letra D é arranjo de 15 por 3, que é igual a 15 fatorial sobre 15 menos 3 fatorial, que é igual a 15 sobre 12, né, que é o 15 menos 3. Vou desenvolver o 15 fatorial até chegar no 12 fatorial, né? Sempre a gente faz isso para simplificar. Vou simplificar o 12 fatorial por 12 fatorial e terei 15 vezes 14 vezes 13, que é igual a 2.730. Então, a letra D do exercício do PET 6 aí é 2.730, ok? E vamos para o próximo agora. Bom, nosso próximo exemplo aí é uma questão também do PET 6 do terceiro ano, que foi tirado do banco do CIMAV. Para uma sessão de cinema, 5 amigos vão sentar-se em 5 cadeiras de uma mesma fileira, ficando um ao lado do outro. Dentre eles estão Pedro e Marcos, que, tendo se desentendido, não querem sentar-se juntos. De quantas maneiras distintas os 5 amigos podem sentar-se sem que Pedro e Marcos fiquem juntos? Bom, essa é uma questão muito interessante. Primeiramente, em relação aos anteriores, aí nós vamos perceber uma diferença, que agora nós temos um conjunto com um total de 5 elementos e os agrupamentos também têm um total de 5 elementos. Então, nós vamos ter um caso especial de arranjo que a gente chama de permutação. Depois, como eu já disse anteriormente, eu vou deixar o link aí de um vídeo que fala da diferença entre permutação, arranjo e combinação, ok? Combinação é um vídeo que nós vamos ver posteriormente também. Então, nós temos aí uma permutação de 5 elementos e a fórmula é só fazer o fatorial. Permutação de 5 é igual a 5 fatorial. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o total de permutações ou arranjos, né?
Então, nós temos aí, eu coloquei aí só para ilustrar aqui, a inicial aqui, o do Pedro e Marcos aqui, tá? PM e o ABC, que são os outros amigos, que é irrelevante saber o nome deles, né? Ok? Então, Pedro, Marcos, A, B e C, os amigos A, B e C formam 5 amigos que vão sentar de 5 formas diferentes nas 5 cadeiras desta fileira. Então, nós vamos ter permutação de 5, que é igual a 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Então, eu tenho um total de 120 permutações. Nós vamos dar nas opções A, B, C e D e não tem essa resposta. Então, é óbvio que tem alguma coisa que a gente tem que fazer a mais, né? Porque, lembrando que Pedro e Marcos não podem se sentar juntos. Então, o que eu vou fazer? A segunda coisa que eu vou fazer agora é, depois de ter determinado o total de permutações, eliminar as permutações onde o Pedro e o Marcos estão juntos. Então, eu vou montar agora um novo conjunto, já que Pedro e Marcos vão estar sempre juntos, né, nesse novo cálculo. Eu estou considerando aqui que o Pedro e o Marcos é considerado um elemento só. Então, é um grupo de 4 elementos. Pedro, Marcos e os amigos A, B e C. Então, nesse caso, eu vou ter uma permutação de 4, que é igual a 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, eu vou ter que eliminar essas permutações. 120 menos 24 dá 96. Também não tem essa resposta aí. O que está faltando aí? É porque a ordem Pedro e Marcos é diferente da ordem Marcos e Pedro. Então, eu tenho que fazer um novo cálculo, onde o conjunto agora tem 4 elementos também, onde Marcos e Pedro formam um elemento e os amigos A, B e C são os outros 3 elementos. Outra permutação de 4, então vai ser permutação de 4 é igual a 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que também é igual a 24. Aí agora eu vou pegar esse total de permutações e eliminar essas duas possibilidades, onde Pedro e Marcos se sentam juntos. Ok? Então eu vou ter 120 menos 24 é igual a 72. Então a resposta é a letra D. Mas é interessante aí alertar o seguinte: esta questão, se fosse do Enem, ela teria a resposta 120, por exemplo, porque muitas pessoas não iam pensar em eliminar, né, as possibilidades e apenas calcular o total de permutações. Ou teria também a opção 96, que seria 120 menos 24. Né, não lembrariam de calcular que Pedro e Marcos e Pedro são duas situações diferentes. Então, no Enem tem mais pegadinhas, então vocês têm que ficar bem alerta a respeito disso. Terminou a questão, tenta ver se não tem algum detalhe no enunciado que possa trazer uma resposta diferente, ok? Então, esse aí nós terminamos, a resposta é 72. Bom, se tiver alguma dúvida nessa questão, ou nas outras questões, ou no tema, ou qualquer coisa de matemática, pode postar aí nos comentários do vídeo, que assim que for possível a gente vai tirando as dúvidas, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.